Tem muitas pessoas que estão ali no ginásio, sabem quem é o Alisson Dias, mas não sabem qual que é a história que tem por trás, porque o Balsa Futsal é campeão de futsal maranhense, cara. Então, assim, quem tem mais tem 10, não é isso? Quem tem mais tem 10. E times tradicionais não tem, hein? O Sampaio Corrêa não tem título. Moto parece que tem um título e o MAC tem um também. E tudo começou ali em 2004, né? Isso. E seu retorno de Brasília, pronto, né? quando eu voltei em Brasília, eu já trabalhava em Brasília com o time Candangos, que é um time tradicional em Brasília. Fui auxiliar, fui preparador físico, trabalhei na faculdade, né, na UDF, em Brasília, com o feminino. Então eu fui indo como preparador físico, assistente, e nesse processo que eu estava em Brasília, as meninas e os meninos que jogavam comigo no Marista, eu federava eles. No Marista de Taguatinga, de Taguatinga. Então eu pegava a minha equipe feminina e minha equipe masculina e federava pelo Candangos. Né? Então eles jogavam tanto a parte escolar como o federado, os campeonatos de Brasília. Então eu tinha sempre essa, né, essa vivência lá dentro da federação. E eu nunca imaginava voltar para a Balsa tão cedo. Pelo destino, por motivos, né? motivos pessoais e tudo, ninguém entendeu em Brasília por que eu vim, né? Foi uma decisão muito rápida, de um mês praticamente. Quando era para me retornar em janeiro, todo mundo me esperando lá, e o Alisson voltou para o Maranhão. Ninguém ficou sem entender, né? Mas, enfim, foi questão pessoal e eu acho que eu acertei naquele momento. Fui feliz de ter feito aquela escolha e vim para Balsas. Aí foi um desafio, né? Tudo do zero, uma readaptação. Voltei para o Marista. O Marista chegou até a brincar comigo. Eu lembro com o meu irmão Reginaldo: professor, você está vindo do Marista. Eu não sei se eu vou conseguir lhe oferecer o que você... Não, irmão, eu quero, né, voltar. Né, o que o senhor tiver para me oferecer, eu volto e tudo. Estou decidido a voltar, ficar perto da minha família e tal, do meu filho. E preciso voltar, ficar perto deles. Então tá bom, aí comecei, né, no Marista ali e tal, com algumas aulas, e foi indo. E encontrei um cara apaixonado, né, pelo futsal, que tinha essa mesma paixão que eu tinha, que já estava vindo, que é o Cleito. Né, o cara apaixonado pelo futsal. E ali fomos indo, conversando, e a gente conversando, falando que eu tinha em Brasília, então, né, era o mesmo desejo que ele tinha, e foi indo e conversando, montamos. Começou com uma Profertil, seu Adelco Pedó. Então começamos a montar com a galera local, e disputamos o primeiro torneio do Rio Coco, e começou a Profertil, né? Com o Massinho, com os meninos. Foi massa demais. Jonathan, Moisés. Daqui a pouco tem um negócio da história que o Moisés pediu para falar. Tá isso. Eu vou chegar nela. Moisés, então, assim, Gato Félix. O Félix era o nosso goleiro. Então a gente se reuniu e uma safra muito boa. Muito competitivos e tudo, né? Esse time foi vice-campeão maranhense. Vice-campeão maranhense. Com toda a dificuldade, viajando para São Luís na caminhonete, e o seu Adelco Pedó ajudando a gente. Dormindo na arquibancada. Então, e encontrei o Cleito apaixonado. E os meninos compraram a ideia também. E conseguimos subir o time. Saiu de um projeto do Rio Coco, um projeto local, e a gente já no ano seguinte já estava disputando o Maranhense segunda divisão, que naquela época tinha a segunda divisão. Uhum. E subimos o time. No primeiro ano? No ano seguinte. Né? No ano seguinte a gente já subiu o time. Ah, tá. Né? Montamos o projeto. Uhum. Já no primeiro ano de Maranhense a gente já conseguiu subir. Subiu o time. Fomos vice-campeão. Uhum, exatamente. A gente foi vice-campeão. Então, no primeiro ano de disputa já subiu para a primeira. Isso. Subia 2. Né? Eu subi o H Baiano, que era um time lá do Fernando Canhoto, que depois vinha jogar conosco. E nós. Aí começamos... Toda a dificuldade que tu imaginar no mundo, né? De viagens, de amigos, e batendo. Lembro como hoje, Cleito, como é que nós vamos viajar sem recurso nenhum para viajar? Cara, uma loucura. Os meninos tinham seus serviços. Então fomos para uma semifinal ali em Santo Inês, sem um goleiro, sem o Félix, não pôde viajar. Joguei praticamente a competição toda com o goleiro linha. Quem que era? Era o Adriano. O Adriano Louro. O Adriano fez essa função e mudava. Então, assim, toda dificuldade de time amador. Toda dificuldade amador total. Jogando profissional. Isso, total. E a distância, nossa, 900 quilômetros. 900 quilômetros. Então, tu imagina, eu lembro como hoje o time estava para embarcar, com toda dificuldade. O seu Adelco Pedó chega no ginásio, olha, toma aqui o a mais para vocês irem mais tranquilo e tal. Então, assim, sempre foi indo. Aí depois chegou pessoas que apaixonadas pelo esporte, igual o Rogério, o Longuinho,
Aí depois veio o Floriano, aí veio o Paulinho, né? O Paulinho da Marapeça. Deu Marapeças, né? Então começou gente juntos ali, tudo. Aí o time começou. Aí começou a se estruturar um pouquinho mais, e a gente perdendo para a Ceilândia. A gente perdeu uns 2 jogos doídos para a Ceilândia. Essa final que perdeu foi para a Ceilândia. Teve uma semifinal. A gente foi 2 vezes terceiro lugar. Perdemos em Santo Inês também. Faltando segundos, gol de Marinaldo. Né? Então, assim, foi indo. Aí o Rogério, mais o Longuinho, em 2009, olha assim, Alisson, nós vamos conseguir o recurso. Vamos buscar o título. Vamos buscar o título. Então, 2009 foi o grande ano da virada. O grande da virada. Do 2008 para o 2009. A gente se preparou para o 2000. Antigamente eu era tudo, né? Mas o Cleito passou a ser o atleta, mais atleta, e eu passei mais técnico. E os meninos podem deixar comigo aqui. E uma dirigência para contratar, pagar, resolver a burocracia, né? A burocracia. E você se preocupar dentro de campo. Rogério começou. O primeiro patrocínio, até ressaltar que isso foi Fica muito válido, até o do Rogério. Casa né? Cerâmica. Isso. Ele conseguiu, junto com a Cimento Nassau, que foi o nosso primeiro patrocinador. Lembro, na camisa de vocês tinha Cimento Nassau. Cimento Nassau foi a nossa virada de chave. Nós lembro como hoje o Rogério me ligou para um jantar. Fui lá, se não me engano, na Beira Rio, lá no restaurante, e ele me apresentou o pessoal da Cimento Nassau. Alisson, é o seguinte, a Cimento Nassau está dando para a gente 50 centavos, acho que era 50 centavos de desconto em cada saco de cimento que a gente vender. Um exemplo, acho que era mais um pouquinho, mas um exemplo, dá um desconto. Esse desconto... Vai para a Balsa Futsal. Era para ser de Rogério, da empresa do Rogério. Só que eu vou abrir mão desse desconto e esse desconto vai para o time do Balsas. Foi grande virada de chave, porque aí os meninos começaram... Eu lembro como hoje, cara, o Rogério e o Longuinho saía da sua empresa para ficar batendo porta em porta. O Longuinho viajava conosco para as viagens, né, para os jogos. Então, assim, e eles em 2008 pegaram essa função... Essa bronca, né? Essa bronca, e a gente contratou, aí começamos a treinar, e Cleito, aí... Saímos um pouquinho da parte administrativa, algumas decisões que era só eu e o Cleito, não tínhamos mais só eu e o Cleito, porque poderíamos ter acabado o time naquele ano, porque a gente estava perdendo forças, entendeu? A gente estava perdendo forças. O projeto poderia ter acabado em 2008, porque a gente não tinha mais força. Começou em 2004, poderia ter terminado em 2008. 2008, 4 anos só de existência, porque a gente não estava conseguindo. Como você falou, era um time numa pegada profissional, de competições profissionais, mas totalmente amador. Os meninos a gente ficava na mão, porque os meninos não podiam viajar. Esse que era o grande problema. Trabalhava. Então, assim, aí os meninos, poxa, eu vou atrás, mas a gente tem que se profissionalizar. Aí foi na época que a gente contratou 5 atletas de fora. Que é o Fernando, né? Não, o Fernando já estava nesse processo do 4 anos, né? Entendi. A gente sempre tinha Fernando, Júnior Negão, Marinaldo, mas os meninos locais. Moisés. Machado, Cleito, Adriano. Isso, e foi indo. Corró. Só que com muita dificuldade, né? A gente não tinha, às vezes, como viajar. Não tinha como viajar. Sim. Às vezes pegava emprestado para poder fazer a viagem, porque foi com o nosso desejo, com a nossa luta. Então chegou um ponto do time ia acabar, praticamente, né? E foi desde 2008, 2009 que teve essa virada de chave, que a gente conseguiu um patrocínio mais sólido, Sim. né? Mais sólido. Começou a entrar outros, né? Um dinheiro mais limpo. O Célio, da New Agro, sempre foi nosso parceiro. Eu fiquei muito feliz esse ano, só ressaltar. Ele esteve conosco esse ano, então o Célio é da nossa história, lá dos 20 anos atrás, sempre junto conosco, né? Então, assim, empresas que sempre esteve conosco, acreditaram no nosso projeto. Então, naquele 2008, 2009, a gente contratou 5 atletas a mais, que era o João Paulo, goleiro, o Luciano, o goleiro, o Luciano estava vindo da Espanha, o canhoto, o Sequinho, que já era nosso atleta em Brasília, que era meu capitão na época que eu estava no Candangos. Então o Sequinho abraçou a ideia e veio, né? O Dedé jogou muita bola no Horizonte, no Fortaleza, na época no Ceará. Então assim, veio. E por ironia do destino, Sampaio Corrêa, naquela época, monta um timaço, com o Sol, com a galera toda. É tudo pronto. Rapaz, meu Deus do céu, no ano que a gente vai investir, o Sampaio também está investindo. Trouxe a galera do campo, todo mundo da estrutura, Pimentinha, todo mundo do campo, Sol, que hoje é um dos jogadores
da Liga Nacional. Então, um timaço do Sampaio. Eu falei, e agora? Vamos lá. Primeiro fomos bem na competição, aí fomos para a final. Perdemos de 6-3. O primeiro jogo lá. 6-3. O Luciano, hoje, que é o capitão de São João do Jaguaribe, jogou muito tempo no Foz, que era o nosso capitão na época, né? Ele foi capitão. E perdemos de 6-3. Naquele jogo era ida e volta e ainda tinha placar. Né? Tinha que fazer a diferença. Tínhamos que ganhar de 4 gols de diferença aqui. Aquele ginásio, eu nunca tinha visto o ginásio tão cheio como estava. Né? Vi agora, recente, por isso que eu fiquei feliz. Estava justamente aquela atmosfera como estava na final, acho que era Focus e K10, né? Uhum. Então estava aquela mesma atmosfera, a torcida, nós tínhamos uma torcida organizada, que os meninos, os alunos nossos da escola, lembro que o filho do Floriano me liderava lá. Cara, era massa, nós tínhamos torcida organizada, era Sexta Camisa o nome do time. Então uma atmosfera muito boa, nós tínhamos que ganhar de 4 gols. Ganhamos de 11-7. E fomos o primeiro vez campeão. Então, assim, primeiro título em 2009. 2009 foi o nosso primeiro título maranhense. Aí tivemos 2010, 2011, aí já foi, como eu estava conversando com você nos bastidores, durante esses 20 anos tivemos, como todo time tem, né, momentos muito bons, momentos com mais dificuldade, e foi indo. Aí, mas diante disso, conseguimos ser fortes, resilientes, passar por grandes problemas, né, que todo clube passa financeiramente. Aí teve uma outra virada de chave em 2015, porque daí a gente já não conseguia mais, Daniel, bater em porta, porque nós tínhamos que viajar para Carlos Barbosa, entendeu? Dá o quê? 2.000, 3.000 quilômetros? Meu Deus do céu, passagem aérea é um absurdo. Então, bater em porta né, das empresas já não estava dando mais. Então, o time quase se acaba de novo, fecha as portas de novo em 2014. Foi que teve a virada de chave mais uma vez, que foi onde teve a lei de incentivo ao esporte. O Floriano foi peça fundamental na época, que aí já entra o Floriano, com uma peça fundamental. A gente conseguiu montar um projeto, conseguimos falar com o seu Wilson Matheus, lembro como hoje, que é a nossa primeira reunião com o seu Wilson. O seu Wilson ficou muito feliz por ter um time de balsas, na época, se organizando para captar um recurso federal, estadual, que era em cima do ICMS. E na hora que o senhor Wilson viu o nosso certificado, que na época conseguimos o certificado já. O time tinha que ter uma certificação. Um certificado dado pelo governo para a gente poder captar o recurso. Quando o seu Wilson viu, a partir de agora, toda vez que Balsas tiver o certificado, o Matheus é patrocinador. E foi assim até hoje. Então, assim, foi a virada, 2015. Aí não conseguimos o recurso da lei federal e estadual, aí não conseguimos o estadual. Fomos muito bem na Liga Nordeste na época. Então nós tínhamos um timaço, mas não conseguimos. Em 2016... Isso aqui ainda. Aí em 2016, pronto. Aí em 2016 a gente conseguiu uma hegemonia. E fomos campeão 16, 17, 18, 19, 20. Uma sequência que só deu a gente. Montamos times, jogadores de Liga Nacional, né, e tudo, com investimento, tudo pago certinho, tudo muito, muito legal. Deve ter um nome, você deve ter um nome grande. Não, aí a gente conseguiu. Aí, durante esse processo, vice-campeão da Copa do Nordeste, jogando contra uma forte equipe do Ceará, que era a Pague Menos. Fomos vice-campeão da farmácia, fomos campeão em Mato Grosso, vice-campeão da Taça Brasil, jogando com o time de Luiz Eduardo Magalhães, que era uma potência na época. Então a gente começou, Copa do Brasil, a gente chegou a ser terceiro Copa do Brasil, perdemos para 2 vizinhos lá dentro. Então assim, o nosso time conseguiu nesse momento, até 2020 ali, a representatividade nacional. Hoje assim, Balsas hoje é conhecido nacionalmente. Entendeu? A gente conseguiu porque teve esse apoio do governo, aí depois tivemos apoio do governo municipal também, e quanto mais conseguíamos com recurso, mais o time se destacava, né? Porque fazia investimento pela equipe. Então foi isso, em 2020, hoje nós estamos vivendo um outro momento para finalizar essa parte, esse momento que no ano passado a gente não conseguiu a renovação do projeto. Então, da lei estadual. Da lei de incentivo. Da lei de incentivo. Então, mas a lei ainda existe. Ela existe. Foram 10 anos, aí tivemos um probleminha e não conseguimos renovar o ano passado.
também por falta de calendário, uma série de situações. E estamos recebendo agora. Para receber, para renovar agora. E a gente acredita que nós tivemos já uma reunião também com o Alan nos recebeu muito bem, né, junto, e estamos com muita esperança que a gente possa reestruturar a equipe, que o nosso último título foi 2022. Aí nos deu calendário 23. Aí perdemos o 23, não tivemos calendário 24. Passado. E perdemos o 24, não tivemos calendário agora. No 25. No 25. Teve então, agora porque a Ceilândia desistiu. A Ceilândia desistiu. A gente precisa ser campeão para poder ter o calendário. Aí você tocou no assunto, assim, trazendo para o início da nossa fala. Gostou desse corte? Se inscreva no nosso canal no YouTube.